Olá pessoal, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no canal é a respeito dos loteamentos irregulares ou clandestinos que nós temos no nosso município. Depois que eu publiquei essa matéria no jornal Nova Tribuna Online, recebi algumas perguntas a respeito. E se você se interessa pelo assunto, continue até o final para chegarmos a uma conclusão a respeito de loteamentos regulares e irregulares. A pergunta que motivou essa matéria foi a seguinte: você, como comprador, tem certeza que o lote que você comprou é legal? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós temos que entender é que todo parcelamento do solo é regulamentado por uma lei federal, a Lei 6766 de dezembro de 1979 e suas derivadas. Um bairro, por exemplo, é um loteamento. As demais áreas são públicas, como os arruamentos, as praças, as áreas de conservação e os equipamentos públicos, tais como as escolas públicas, os postos de saúde, etc. Outro instrumento legal muito usado é a Lei dos Condomínios, a Lei 4.591 de dezembro de 1964, que melhor se aplica aos prédios das unidades isoladas que são os apartamentos. Assim, a ideia de que loteamentos são condomínios ainda não encontra respaldo legal, que, para melhor entendimento, são aqueles loteamentos com acesso restrito às pessoas. No caso de Ibiúna, os loteamentos condominiais foram aqueles que se baseavam na Lei Municipal 385, que depois foi considerada inconstitucional. Bom, feito esse preâmbulo, vamos esclarecer agora o que é um loteamento clandestino e o que é um loteamento irregular. E isso eu vou fazer com base no entendimento do Ministério Público de Ibiúna em 1999, que dizia o seguinte: o loteamento clandestino é aquele que a prefeitura não tem conhecimento. E o loteamento irregular é aquele parcelamento que a prefeitura identificou como ilegal, mas não tem a autorização da prefeitura. No próximo vídeo vamos continuar abordando o assunto, falando dos problemas que os loteamentos irregulares trazem para o nosso município. Neste segundo vídeo, nós vamos falar sobre os efeitos da proliferação de loteamentos irregulares no nosso município. Antes, porém, eu preciso fazer uma contextualização de como agiam os loteadores na época de 1998 e como eles agem agora. E como agiam esses loteadores clandestinos no início dos anos 90? Eles procuravam um agricultor endividado com a sua roça e prometiam a ele, se loteasse aquela área, eles rapidamente pagariam as suas dívidas e ficariam numa boa. Aí eles faziam um projeto fictício sem a aprovação da prefeitura, anunciavam nos grandes jornais e rapidamente vendiam aqueles lotes a um preço muito barato. Mas agora, esses loteamentos irregulares são patrocinados pelos mesmos proprietários nas zonas rurais, proprietários da nossa terra, da nossa cidade. Eles dividem os seus lotes e vendem a um preço barato também. E tudo isso traz um prejuízo muito grande para a nossa comunidade. Vejam os efeitos causados com o aumento do loteamento irregular. Para a economia da cidade, desaloja o agricultor e empobrece a produção agrícola. Já para a sociedade, o efeito é muito grave na organização social, porque desagrega a família agrícola e cria bolsões de pobreza. No meio ambiente, o problema é maior ainda, porque prolifera a contaminação por esgoto
e o chorume daquele lixão que é deixado na beira das estradas rurais. Para a área de saúde, se elevam muitos custos públicos para atender essa estrutura que demanda os loteamentos irregulares. Na educação, se eleva o custo do transporte escolar e na estrutura da escolarização. Na administração pública, afeta o equilíbrio orçamentário e não viabiliza o aumento da arrecadação necessária para cobrir as despesas públicas dos moradores dos loteamentos irregulares. Agora, falando um pouco de solução, em 1998, quando a arrecadação do município de Ibiúna era em torno de 10 milhões de dólares, foi criado na prefeitura o SERLA, Serviço de Regularização de Loteamentos e Arruamentos, para coibir a especulação imobiliária desenfreada no município. Na época, com o apoio forte do Ministério Público e da Polícia Civil local, do Cresce de São Paulo e dos funcionários da prefeitura, foi identificado mais de uma centena de loteamentos irregulares que foram barrados e outros tantos que estavam em processo de desmatamento e venda de áreas ilegais. O trabalho foi tão profícuo que mais tarde, por reconhecimento público, a promotora da época, doutora Lúcia Bromenchenko, foi laureada com o título de cidadã ibiunense. Para fazer um fechamento dessa parte, é preciso lembrar que a arrecadação do município em 2020 cresceu quase 4 vezes mais do que em 1998, passando de 10 para 38 milhões de dólares. Então, se as áreas urbanas não melhoraram, como é visível, e as áreas rurais adensaram em população e parcelamento de solo, então é possível afirmar que as administrações anteriores fizeram pouco ou quase nada para diminuir esse problema no município. Continue assistindo o próximo vídeo. Vamos comentar agora rapidamente quais as perguntas mais comuns dos compradores de imóveis. A mais corriqueira é de ordem documental e legal, quando ele pergunta: eu tenho uma escritura de compra e venda, isso prova ou não prova que sou dono do lote? A resposta nesse caso é não, porque um contrato de compra e venda, quando registrado no cartório de notas, só prova que você fez uma transação comercial com o vendedor. De outra forma, o comprador de imóvel pergunta: eu tenho a matrícula do lote que eu comprei, isto prova ou não prova que eu sou o dono do lote? A resposta neste caso é sim, porque uma matrícula registrada no cartório de imóveis só é emitido se a prefeitura aprovou o loteamento. Uma outra pergunta bem comum é a seguinte: eu pago IPTU de um lote no sítio, isso prova que sou dono? A resposta nesse caso é não, porque na zona rural o imposto que deve ser pago é o ITR, que é o Imposto Territorial e Rural. E o tamanho mínimo do desmembramento para fazer um lote na área rural é de 3 hectares ou 30 mil metros quadrados. Esse tributo está previsto na Constituição Federal no inciso 6º do artigo 153. Olha, o assunto é complexo e extenso, mas ainda vale a pena comentar um último assunto que me surpreendeu positivamente quanto ao trabalho de fiscalização atualmente. Vejo essa publicação da Prefeitura no mês de abril. Prefeitura de Ibiúna embarga mais de 10 loteamentos desde janeiro. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde o SERLA está alocado, vem alertando a população sobre os problemas decorrentes da compra de terrenos e imóveis irregulares.
Há muitos casos em que os compradores são os mais prejudicados e muitos perdem a área e o dinheiro investido. Existem casos em que os terrenos irregulares possuem registro no cartório, mas deveria ter explicado aí qual o cartório, claro, mas não cumprem os requisitos estipulados pela prefeitura, como o abastecimento de água potável, energia, iluminação pública e esgotamento sanitário, o que prejudica os moradores. De acordo com a prefeitura, a falta de documentos relacionados à procedência das áreas é o fator mais recorrente da irregularidade e alerta ainda a prefeitura. Para não cair nesse problema, é preciso estar atento na hora da compra. Peça para o corretor comprovar a regularidade do loteamento, apresentando a aprovação na prefeitura, no registro de imóveis, ou compareça até essas instituições para ter ainda mais segurança. Olha, o problema dos loteamentos irregulares é um problema tão complicado que dou como exemplo o caso resolvido de um único loteamento, o loteamento Campo Verde, que demorou mais de 20 anos para ser regularizado. E nesse caso eu destaco a persistência e a luta do ilustre Odair Salviano, morador daquele loteamento, e a intervenção inicial neste processo do ex-prefeito Jonas de Campos, quando trabalhou no ITESP, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que é a entidade responsável por planejar e executar as políticas agrárias e fundiárias do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Estado e Justiça da Defesa da Cidadania. Bom, aqui eu encerro essa matéria. Se você gostou do assunto, comente, participe e se inscreva no canal, porque vou divulgar outros feitos e comentar os fatos que interessam a nossa comunidade. Até mais!